Boa noite, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Somos poucos nessa noite, mas com certeza somos aqueles que o Senhor trouxe para cá. Eu creio nisso. E ainda que não tivesse ninguém aqui, o Senhor estaria aqui. Porque o que dá a razão para o nosso encontro não é a nossa presença, é o contrário, é a presença dEle. E Ele é tão bom que às vezes Ele ajunta alguns da gente. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite especial, não só para você que está aqui, mas para você também que está assistindo ao vivo, seja onde você estiver, você que está assistindo agora gravado, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você também nessa noite. Eu queria convidar você à oração. Eu sei que você já fez isso várias vezes hoje, mas antes eu queria fazer um exercício assim, rápido com você. Eu queria que você pensasse em duas coisas assim. Primeiro, pensa comigo em... vamos delimitar isso aí ao dia de hoje. Quantas coisas você fez hoje? Aliás, quantas coisas você não fez hoje que o Espírito Santo mandou você fazer, mas você não fez? Aconteceu alguma coisa com você? Não precisa levantar a mão, mas pensa. Quantas coisas o Espírito Santo desejou frear você? Falou, não comete esse pecado de novo, não, mas você foi e você pecou. Ou quantas vezes aconteceu hoje de você encontrar com alguém, ou sentir o Espírito Santo falar com você para fazer alguma coisa e você falou, depois eu faço. Aconteceu isso com você hoje? Se aconteceu, quantas vezes? Pensa um pouquinho. E também pensa o contrário. Quantas vezes Deus não falou para você fazer alguma coisa, ou você sabe que você não deveria fazer aquilo, e você fez? Quantas vezes você sabe que você não precisava ou não deveria cometer tal pecado, falar tal coisa, agir de tal maneira, mas mesmo assim você fez? Eu não sei se você já fez esse exercício antes, ou se você está claro para você o que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que, via de regra, ou geralmente, nós passamos muito mais tempo fazendo aquilo que a gente sabe que não precisa fazer, o que não deve ser feito, do que negando aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso mostra que parece que é a mesma coisa, né? Há uma diferença muito grande entre a gente não fazer o que precisa ser feito e a gente fazer o que não precisa ser feito. Porque quando a gente não faz o que precisa ser feito, a gente ainda tem a oportunidade de refletir e falar assim, poxa vida, é verdade. Da próxima vez eu faço. Agora, quando a gente faz o que não deveria ter sido feito, a gente fala, eu não posso desfazer. Eu não tenho uma outra oportunidade de fazer isso de novo. Sabe, eu tenho pensado numa coisa, quando eu venho a esse púlpito, seja para pregar, seja para cantar, enfim, participar da liturgia. Mas eu fico pensando que às vezes Deus passa muito mais tempo limpando as coisas que eu faço de errado do que de fato construindo alguma coisa na minha vida. Mas isso não é culpa dele. Isso é culpa minha. Porque as minhas expectativas, elas estão muito mais naquilo que eu posso fazer, no meu desempenho, do que de fato naquilo que Deus pode fazer. E o resultado disso é esvaziamento, é frouxidão espiritual. Às vezes eu me vejo um frouxo espiritualmente, sem coragem, sem determinação. E aí eu olho em volta de mim, as coisas não estão dando certo, há um esfriamento da minha alma, eu começo a me acostumar com erros. E aí eu jogo tudo na conta de Deus. Deus, o que está acontecendo? Deus, onde o Senhor está? Deus, o Senhor não está falando? Deus... Eu queria que você pensasse nisso essa noite. Porque isso tem a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouco. Isso tem a ver com a maneira como a gente está olhando para Jesus. Eu não sei, mas eu desconfio que às vezes a gente não entendeu muito bem quem é Jesus. Eu desconfio que às vezes falta para a gente uma compreensão assim, do que significa isso, do que significa esse momento. Porque
quando eu olho, por exemplo, um missionário que foi lá na África, ou um país que está sendo recém-evangelizado, e eles se ajuntam para o culto deles, sabe, aí você vai falar assim, pastor, mas isso é cultural. Tá, tem um aspecto cultural, mas não é só cultural, não. O culto deles é no mínimo 4 horas. É dançando, é cantando, é celebrando, é chorando, sorrindo, pregando. Estava conversando com um missionário que está na África, está lá, tá via FaceTime, e ele estava me contando isso. Cara, culto de hoje, isso foi no domingo, assim, à noite, e eu falando, e ele adiantado no fuso, ele falou, o culto de hoje teve 5 pregações, e estava todo mundo na mesma pilha. Eu falei, por que isso, Fábio? Ele falou, cara, porque o pessoal está apaixonado por Jesus, o pessoal entendeu quem é Jesus. Eles não querem ir embora. Eles não querem parar com isso. Ele falou assim, cara, o Brasil pode ser o melhor país do mundo em termos de clima, evangelho, liberdade para pregar. Ele falou, aqui com todo o contexto da perseguição e da idolatria, eu sinto mais Deus aqui no nosso culto do que no Brasil. Aquilo começou a me constranger, porque a gente veio para a igreja, se passou 10 minutos, 15 minutos do nosso lanche depois da igreja. Se o pastor falou uma coisa então que não te agrada, meu Deus, você quer pegar ele na próxima esquina e acabar com a raça dele. Ou pior, você não fala para ele, você fala para as pessoas que estão perto de você. E tudo isso vai minando a ação de Deus na nossa vida. E a gente começa a perguntar, Deus, onde o Senhor está? Quem é o Senhor? Deus está passando muito mais tempo limpando os nossos erros do que construindo as coisas na nossa vida. Essa noite é a noite para a gente pensar nisso. O que é que Deus está construindo na sua vida? O que é que você está construindo em parceria com Jesus na sua vida? E o que está sendo destruído por sua culpa, não dele, na sua vida? Vamos orar um pouco a respeito. Feche seus olhos, pense um pouco nisso. Senhor, nessa noite, meu coração está quebrantado na sua presença. Porque, Pai, eu sei que o Senhor tem muito mais coisas para a minha vida do que isso que eu estou vivendo. Eu sei, Deus, que os seus sonhos são muito mais altaneiros que os meus. Eu sei, Pai, que eu fui criado para ser muito mais do que isso que eu tenho sido na minha vida. Eu sei, Pai, que o Senhor me ama muito mais do que eu posso imaginar que o Senhor me ama. E tudo que eu peço ao Senhor nessa noite, Deus, é que o Senhor abra os meus olhos para isso e abra também dos meus irmãos que estão aqui. Essa noite eu quero conhecer quem Tu és, ó Deus. Um pouco mais, pelo menos um pouco mais. Eu sei que eu não posso mais viver do mesmo jeito. Não posso viver mais em torno de mim mesmo, por causa de mim mesmo. Eu preciso ser humilde na Sua presença, Deus, essa noite, reconhecer que, Pai, eu não sou nada sem Ti, Deus. Eu reconheço que eu tenho feito muito mais aquilo que diz respeito às minhas vontades do que à Sua própria vontade. Eu reconheço nessa noite, Pai, que eu tenho me preocupado muito mais com aquilo que diz respeito aos meus sonhos, aos meus projetos, do que aos Seus projetos. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor por isso. Porque o Seu amor por mim, Ele é impressionante. Porque mesmo sabendo de quem eu sou, o Senhor sabe exatamente como eu sou, o Senhor continua investindo na minha vida, o Senhor continua me amando, o Senhor continua acreditando em mim, o Senhor continua, Deus, me trazendo a esse lugar.
Ó Pai, vem sobre a minha vida nessa noite, vem sobre essa igreja, Deus, vem sobre esse lugar, ó Deus, com esse amor impressionante, esse amor furioso do Senhor, esse amor, ó Deus, que encobre multidão de pecados, esse amor que é capaz de gerar na minha vida aquilo que nenhuma relação pode gerar, e a partir desse amor, aí sim eu posso gerar relações. Eu tenho cercado a minha vida de relacionamentos que não podem me dar aquilo que só o Senhor pode dar, Deus. Mas nessa noite eu quero pedir ao Senhor, vem sobre mim, Deus, me ajuda. Quero conhecer o Senhor um pouco mais. É o seu amor, me redimiu e me mostrou é fiel. Impressionante é o seu amor. Você pode cantar isso, diga ao Senhor: me redimiu e me mostrou. Impressionante é o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Pode ficar de pé no seu lugar. Vamos louvar o Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, o seu sofrer. Sua obra vou cantar. Vou cantar e vou viver. O meu Salvador na cruz mostrou, me mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado pelo seu amor, eu vou. Quebrantado vou. Imerecida vida, de graça recebi. Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, restaurado. Eu fui salvo pelo seu amor. Pela cruz
quebrantado o seu amor. É o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. O Senhor é fiel, eu sei. Impressionante é o seu amor por mim. Sua graça, sua misericórdia, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, cante ao Senhor. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, vou quebrantado o seu amor. Cruz me chamou gentilmente. Quebrantado eu vou por seu amor. Quebrantados, ó Deus, porque isso não diz respeito a nós, isso diz respeito a Ti. É o jeito como o Senhor espera que nós nos aproximemos do Senhor. O Senhor fala que o que te agrada, o sacrifício que te agrada, a manifestação que te agrada, é aquela que vem de um coração quebrantado. Quebrantamento não é algo próprio, Deus, embora a gente busque isso, mas essa é a atitude do nosso coração em reconhecimento da Tua santidade. Tu és um Deus santo, santo, santo. E nós queremos ser santos, santos, santos como Tu és. Nós queremos, ó Deus, ser mais do que simplesmente moralmente corretos ou politicamente corretos. Queremos ter o Seu caráter em nós. Santo, santo, poderoso é o Senhor. Santo, poderoso, quero que há de ver. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, santo, poderoso, quero que há de ver. Deus da glória, Tu és tão digno, Deus, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, Tu és. santo, Santo Deus, Tu és. Santo, poderoso, quero que há de ver. Deus da glória, Tu és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, santo, poderoso, quero que há de ver. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. santo, santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar,
reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória, Deus, pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Porque santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, cantamos que santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Aleluia, Santo, Santo é o nosso Deus. Glória a Deus. Nada vai me separar, Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, não, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. não falha. O amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. me sustenta e me leva pra perto de ti, Deus, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, não. Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã. oh, se o mar se enfurecer,
você. Eu não tenho o que temer, não, porque eu sei que me amas e que o teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tua palavra nos ensina, Senhor, que fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode dizer isso, Senhor? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todos os dias o Senhor colabora. Tu fazes tudo coopere para o meu bem, Senhor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, não, Senhor, porque eu sei que me amas. Eu sei, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tudo coopere para. A palavra do Senhor ensina que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. As coisas boas e as ruins, elas cooperam para o nosso bem. Agora, para que a gente entenda isso, para que a gente adore o Senhor cantando essa verdade, a palavra mesmo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se as coisas não estão cooperando para o bem da sua vida, meu irmão, minha irmã, se você acha que as coisas não estão dando certo, talvez você precise aprender a amar mais o Senhor. Porque se você amar o Senhor, a sua vida vai ser cercada dos cuidados do Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Porque eu sei, eu creio que tu fazes que tudo coopere para o bem. Senhor, eu creio, tu fazes que tudo. O Senhor faz isso, Deus, porque eu sei que tu és o mesmo, Deus. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que teu amor não falha, falha jamais. Teu amor não falha. Teu amor. Aleluia, Senhor, teu amor não falha. Aleluia, aleluia, eu creio nisso. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor também nos ensina. Jesus, uma vez, está lá em Mateus 5, e Lucas também registra essa passagem, que Jesus olhou para uma multidão, e ele percebeu que aquela multidão precisava de alguma coisa diferente do que o legalismo, do que o peso que a religião trazia sobre aquelas pessoas. Então Jesus chama os seus discípulos à parte, ele olha para um monte assim, ele está em cima de um monte, ele vê embaixo uma multidão, e ele chama os discípulos, e ele começa a dizer umas coisas para aqueles discípulos, as coisas que Jesus fala para os seus discípulos. Ele não fala para a multidão, porque tem coisa que Jesus só ensina para quem está perto dele,
Porque quem está longe não vai ouvir direito, não vai entender direito, não vai ver direito. Mas para quem está perto, Jesus chama aqueles caras para perto. E ele diz, olha, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque o reino de Deus é para esse tipo de gente. O reino de Deus é para os humildes. O reino de Deus é para quem se prostra. O reino de Deus não é para religiosos, para legalistas. O reino de Deus é para quem se relaciona com o Pai. É para quem vem a mim buscando novidade de vida, como Nicodemos veio. É para quem vem a mim buscando uma oportunidade para recomeçar, como aquela mulher que há 12 anos sofria. Como Jairo veio pedir socorro quando a sua filha estava doente. Como o cego de Jericó que gritava desesperadamente. O reino de Deus é para esse tipo de gente. Gente que tem fome. Gente que tem fome e sede de Deus. A gente precisa ter fome de Deus. Porque Ele está com a mesa pronta diante de nós. Apocalipse mostra isso. Salmo 23 mostra isso. Prepara uma mesa. Só que tem um detalhe. O prato principal é a gente. O prato principal é a gente. Porque refeição, no contexto bíblico, mais importante do que a comida é a presença. Jesus celebra o jantar mais lindo de todos os tempos com pedaços de pão e alguns ml de vinho. Não é o que você come, é com quem você está. Tem gente que come papelão, porque é o que tem para comer, mas está junto. Esses desastres que acontecem por aí, esses terremotos por aí, a gente vê. Agora esse último que teve no Nepal, estava lendo uma matéria. Um pai que ficou com o seu bebezinho. E eles se alimentavam das poucas águas de chuva que escorriam até lá e de urina. Ele dava urina para o seu filho. Não é o que come que mantém vivo. É o fato de estar junto. Ter fome de Deus é querer estar perto de Deus. É querer glorificar a Deus com a vida. É querer viver para a glória de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. É isso que Ele busca em nós. Eu busco verdadeiros adoradores. Eu não busco gente que adora no Monte Gerezim, nem gente que adora em Jerusalém. Eu busco gente que adora em espírito e verdade. É isso que o Senhor espera de nós. Pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, se espero por ti, me rendo aos teus pés. Prostra quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me
Eu te quero, Senhor. Se espero, pode ir. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Cante isso, Senhor. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Minha alma tem sede de ti, Deus. Minha alma tem sede do Senhor, Deus. Existem demandas no meu coração, Deus, que somente o Senhor pode suprir, Deus. Deus, a fome que a minha alma sente, ninguém mais pode. Deus, o dinheiro não pode, o sexo não pode. Deus, as amizades não podem, a igreja não pode. Só o Senhor pode, Deus. Porque só o Senhor é capaz de entrar no meu coração sabendo quem eu sou, conhecendo, ó Deus, as minhas mais terríveis aparências, aquelas que só o espelho conhece. E o Senhor pode me transformar em alguém parecido contigo. Porque, ó Deus, o alimento que transforma a alma é a tua presença. O alimento que transforma a minha alma, ó Deus, é o seu Espírito agindo em mim, Deus. Por isso eu espero em ti, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, eu me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti, vive por ti. Viver por ti, viver por ti. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. De imensurável valor, ninguém pode expressar
eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres. Eu sei, Senhor, eu sei, Deus, mais profundos. Busca, Senhor, que os olhos de Deus, tu queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, a essência de tudo és tu. Tu és a fonte de todas as coisas, Senhor. Tu és aquele de quem tudo, Deus, tudo vem, tudo vai. Deus, por Ti, para Ti, por meio de Ti são todas as coisas. A Ti pertence a glória, Senhor. A glória não é nossa, a glória é Tua, Jesus. Mas nós temos transformado a Sua glória em glória denominacional, em glória teológica. Temos transformado a glória do Senhor em glória sentimental. Temos transformado a Sua glória, Deus, em glória moral. Menos glória ao Senhor, Deus. A glória essencial é a glória que vem da pobreza, da humildade, do quebrantamento. A glória essencial, Deus, é a glória que vem da natureza de quem nós somos, ó Deus. Somos Teus filhos. Filhos comprados pelo Seu precioso sangue vertido na cruz. Teus filhos, Senhor. Somos Teus filhos. E sabemos, Pai, que Tu és aquele que recebe o filho pródigo. Tu és aquele que recebe o filho perdido, Senhor. Que diz, me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa pelo que eu fiz, a essência da minha vida. Tu és a essência da minha vida, meu Pai. Nada é mais importante na minha vida do que o Senhor, do que estar de volta em casa, do que estar na Tua casa, na Tua presença. Eu estou voltando para casa, casa de Deus, essência da adoração. Presença de Deus, Pai, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres. Eu sei que não é isso que faz, Deus, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Cante essa última vez. Estou voltando ao Senhor. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz.
Deus. Pai, continua, Senhor, movendo o seu Espírito em nossas vidas. Continua falando conosco. Nós aquietamos o nosso coração na tua presença. Queremos a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Antes de dar sequência nesse encontro, eu queria só chamar a sua atenção para algumas questões importantes. A primeira delas é que o coordenador do nosso núcleo universitários agora é a Giovana Bigarelli. Felipe está numa rotina bem puxada de trabalho e está abrindo essa oportunidade para a Giovana. Que Deus continue te abençoando, viu, Tutu? Pelos seus préstimos diaconais. Você é um diácono nato, um servo de Deus. Obrigado por tudo. E eu sei o quanto o seu trabalho como coordenador foi importante para nós. E agora a Giovana retoma. Então, se você quiser informações sobre o núcleo universitário, todas as sextas, às 22h30, agora a coordenadora é a Gi. O núcleo que era terça, você já sabe, agora é quarta, continua sob a coordenação da Fernanda. Tá? Se você quer saber um pouco mais, tem uma fanpage dos núcleos no Facebook. Núcleos de jovens, quartas e sextas. Enfim, se você procurar lá, entrar na nossa página do Face, você vai ver informações sobre os núcleos lá. Segunda informação importante, sábado que vem a gente começa uma nova série. E essa nova série, está pronta a vinheta aí, Rafa? Solta para a gente, para você ver a nova série que começa sábado que vem. Os seminaristas Lucas e o Christopher também vão me apoiar nessa série. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós estudar sobre esse tema. Assiste aí. Os 10 mandamentos, palavras de liberdade, palavras que libertam. Se você é daqueles que até hoje tem olhado para os 10 mandamentos lá de Êxodo 20 como algo que pesa, como um Deus negativo, não faça, não faça, não faça, e essa oportunidade de você vir conhecer o que de fato a Bíblia ensina acerca dos 10 mandamentos. Não vai ser um estudo mandamento por mandamento, mas vai ser um estudo temático. A gente vai tentar entender o que está por trás dos 10 mandamentos e por que Deus trouxe esses mandamentos, em que circunstância eles fazem toda a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza, a série está pronta, vai ser um tempo muito abençoado. Venha, traga seus amigos. Você que nos assiste pela internet, pode acompanhar, vai ser gravada toda a série. Se você perder algum, você pode depois acessar lá a nossa página na internet, www.ipctba.org.br, que está tudo disponível lá na nossa página. E hoje, a gente vai meio que começar a entender
esse esquema. Não quero adiantar o assunto, não quero entrar na questão dos 10 mandamentos ainda, mas eu quero começar a pensar os paraquês. Eu costumo dizer nos meus aconselhamentos que às vezes a gente precisa aprender a perguntar para quê ou quem, porque Deus trabalha com quem e quando. O diabo trabalha com o que e como. Deus chama pessoas para revelar seus projetos. O diabo questiona a integridade do projeto e o recurso que vai ser usado no projeto. Mas Deus ele trabalha com quem e quando. O diabo questiona o que e como. Então, a melhor pergunta para a gente fazer, e começar fazendo, é quem é Jesus. Porque talvez você esteja na ponta da sua língua se eu perguntar para você quem é Jesus. Assim como está na ponta da língua de qualquer pessoa que você sair nessa rua, nas ruas dessa cidade ou de qualquer outra cidade desse país. Se você perguntar quem é Jesus, no mínimo ele vai falar que é o namorado da Madonna, ex-namorado da Madonna. Mas a maioria vai falar que é Jesus, é o Filho de Deus e tal. Ele pode até ensaiar umas coisas assim, tipo, ele morreu na cruz. É ele, né? Então, todo mundo sabe quem é Jesus. Do mesmo jeito que nos próprios dias de Jesus, a grande maioria sabia. Você parou para ver quantas vezes a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus? Agora você junta essa multidão toda. Você acha que Jerusalém era São Paulo? Eu acho que Jesus, se não foi conhecido por todo mundo, por 90% do povo de Jerusalém, da Judéia, Galiléia, todo mundo ouviu falar de Jesus. Mas quem é esse cara? Abra sua Bíblia comigo, lá no texto de Marcos 11. Nós vamos ler de 1 a 11, ou se você quiser, o texto também está projetado aqui, a letrinha um pouco pequenininha, não sei se você consegue ler. Mas é mais para quem está assistindo pela internet, que eu projetei, você está aqui, você trouxe sua Bíblia, mas para quem está assistindo, a tela fica cheia e pode acompanhar a gente nessa leitura. Marcos 11, nós vamos ler de 1 a 11. Esse texto também será o texto estudado amanhã de manhã na escola dominical, na classe Fundamentos Teológicos, dando sequência ao livro de Marcos. Então a gente vai falar, vai ser praticamente um reprise disso que a gente está ouvindo hoje, mas se você quiser ouvir um pouco mais e conversar um pouco mais sobre esse texto, amanhã você tem a oportunidade também, mais efetivamente, de perguntar, de questionar na sala da escola dominical. Vamos ler. Quando se aproximaram de Jerusalém e Betfagé e Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo, ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem,
o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Muito bem. A gente tem aqui aquela última visita de Jesus antes da sua morte e ressurreição a Jerusalém. A gente está chegando no finzinho da história, finzinho do Evangelho de Marcos, e Jesus já se aproxima daqueles que seriam talvez os momentos mais difíceis da sua vida terrena antes da ressurreição. Jesus sabia que o que o aguardava eram os instantes da Santa Ceia, a confusão entre os discípulos, a traição, a prisão, a violência do seu espancamento e a sua crucificação. Agora, acontece algo muito interessante. Jesus entra em Jerusalém cumprindo uma profecia de Zacarias 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que diz que o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus Emanuel, ele entraria pelas portas da cidade santa, montado num jumentinho, e ele descreve com detalhes essa profecia, cerca de 300 a 400 anos antes de Jesus. E essa profecia se cumpre. Agora, você não acha interessante o Rei, o Todo-Poderoso, entrar montado num jumentinho? Você já se perguntou por que um jumento? Por que dessa forma? Qual que é o propósito disso? O que que isso revela? O que que isso ensina para nós? Para isso, eu queria nessa noite convidar você a dar um passeio comigo pela cultura do Antigo Testamento. E a gente precisa entender uma coisa muito interessante, que no Antigo Testamento, mantenha sua Bíblia aberta, eu vou citar alguns textos, eu não vou ler todos eles, mas eu vou citar e você pode acompanhar, ou então, se você quiser, eu repito, ler com mais cuidadosamente, você anota, ou então volta amanhã na escola dominical. Mas a Bíblia ensina para a gente algo muito simples, mas que ajudava muito a entender os propósitos que giravam em torno de determinadas circunstâncias. E uma delas era através da montaria. Você sabe que naquela época o meio de transporte que tinha era esse. E a Bíblia ensina para a gente algumas coisas importantes. Por exemplo, a Bíblia fala para a gente que tem um tipo de montaria de rei, que é a mula. Do contrário do que talvez seja a primeira coisa que passe na sua cabeça, um rei que vem montado num cavalo negro ou num cavalo branco, imponente. Não. A Bíblia diz que montaria que caracterizava o rei. Quando chegava aquela comitiva, imagina você, soldados e carruagens e aquela bicharada toda, aquela carreata. Para quem assistiu lá atrás, eu era adolescente, a primeira vez que lançaram o desenhinho do Aladim. Alguém chegou a ver o desenhinho do Aladim aqui ou só eu? O desenho, os mais contemporâneos. O desenho do Aladim era sensação na época. Foi antes do Rei Leão, lembra disso? Era assim, estourou. Quanta ingenuidade, né, cara? Vai ver que tecnologia que tem hoje. Mas no desenho do Aladim tem uma hora que tem um desfile do gênio com o Aladim, que agora era o príncipe Alá. Lembra disso? E aí vem uma bicharada danada, é elefante, é camelo, é girafa, e aquela turma toda. Quando eu vejo essa cena, eu fico imaginando justamente isso acontecendo no Antigo Testamento. E como é que você sabe quem que é o rei? Quando chega a comitiva do rei, o rei vinha montado numa mula. E a gente tem algumas referências bíblicas que ensinam para a gente, mostram isso para a gente. Em 1 Reis, capítulo 1, versículos 33, 38 e 44, quando Salomão vai tomar posse do reino, a primeira coisa que eles fazem, porque Davi ainda era vivo, e a primeira coisa que eles fazem para poder caracterizar que agora o rei não era mais Davi, o rei era Salomão, é que eles dão a mula real de Davi, diz esses versículos, eles pegam a mula de Davi e dão para Salomão e falam: Salomão, monta na mula, e o povo vai saber que você é rei.
Ainda no contexto de Davi, ele teve um filho rebelde, que era o Absalão. Absalão, rapidamente, era o filho que matou o seu irmão. Ele era irmão de Tamar, que foi estuprada pelo seu irmão Amon. E então se instalou uma crise familiar, e até o ponto de que Absalão, ele começou a usurpar o reino de seu pai, e ele ficava na porta da cidade. Todo mundo que chegava para buscar conselho com Davi, o Absalão, ele falava: não, vem cá, eu sou filho do rei, eu posso ajudar você, até o momento que ele conspira contra o rei. E quando ele conspira contra o rei, ele entra na cidade, ele passa a montar também uma mula para poder chamar atenção. Não era a mula de Davi, entenda, animal que Davi montava, mas era uma outra mula, porque ele usurpava ser também visualizado ou vislumbrado pelo povo como rei. Então o Antigo Testamento mostra para a gente que montaria que caracteriza um rei é uma mula. Mas também diz para a gente que tem outro tipo de montaria, que também traz outra referência, que são os cavalos. E os cavalos no Antigo Testamento são as montarias de guerra e também de honra. Eram usados pelos príncipes e pelos generais, de modo geral falando. É lógico que tinham outros que também montavam. No livro de Esther, capítulo 6, Mordecai, ele quer o contexto ali daquela confusão que se instalou na corte, e eles decidem então honrar a pessoa que estava traindo, e a forma como eles querem honrar um homem era falando para ele: você monta no cavalo, todo adornado, com vestes tal e tal. Ele era um general, o sujeito lá, era um príncipe, era de altíssimo calão. Então eles falam para ele lá em Esther, capítulo 6, de 6 a 9, monta no cavalo e dá umas voltas assim pelo pátio, que você vai ser honrado. Inclusive o texto diz: é assim que se honra um homem. Mas também tem o texto de Jeremias, capítulo 17, que ensina para a gente que quando uma cidade era conquistada, o príncipe entrava na cidade montado num cavalo. E aquele era o contexto de posse, aquele contexto de que declarava a cidade conquistava. Então ele entrava montado no cavalo e circuncidava a cidade. No Novo Testamento a gente vai ver Jesus, lá no capítulo 19, quando ele vem vitorioso, e muita gente questionou aquele Jesus da colônia de férias. Está aqui a referência do texto: Jesus, cabelo branco e de veste branca. Que quando eu me vesti de Jesus aqui, o pessoal falou: você está parecendo Moisés. Eu falei: está lá no Apocalipse, está aí a referência. Ele tem cabelo branco, só não é tão gordo, mas... E também não tinha cavalo aqui, mas você pode juntar o cavalo com Jesus, dá eu, né? Então era a tentativa, está aí. Jesus vencedor, ele vem montado num cavalo, num corcel, como vencedor. E também tem, por assim dizer, o jumento. E o jumento, no Antigo Testamento, ele era um animal montado pelos profetas e pelos juízes. Então era o seguinte: quando alguém via uma pessoa, preste muita atenção nesse detalhe, quando alguém avistava um jumentinho vindo com alguém de longe, a pessoa pensava assim: lá vem bronca. Porque ou vinha o profeta, ou vinha o juiz. Em Juízes capítulo 10, de 1 a 4, a gente vê os 30 filhos de Abimeleque montados em 30 mulas, os 30 profetas, os 30 juízes, eles vêm montados em mulas. E a gente tem também o texto que a gente acabou de ler. Mas espera aí, tem uma confusão aqui. Zacarias não disse, em Zacarias 9:9, que eu disse, que era o rei que viria montado numa mula? Mas a mula não era montaria de profeta e de juiz? Isso dá um nozinho, não dá? Vamos tentar entender uma coisa interessante aqui. Faz uma pausa na montaria e vamos entender o caráter da missão de Jesus. Em Mateus capítulo 5, que eu mencionei agora há pouco, a gente lê Mateus dizendo: bem-aventurados os humildes. Outra versão vai dizer os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Aquele contexto das bem-aventuranças, o comecinho do capítulo 5, ele diz, na verdade, várias bem-aventuranças, e eu vou pregar sobre isso amanhã no culto das 9, então fica aqui mais uma. Se você quer saber um pouco mais sobre as bem-aventuranças, você vem no culto das 9. Mas, note essa expressão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse vocábulo humildes, pobres, vem do grego pitokos, ou pitokoi, na declinação aqui. E essa ideia, pobreza de espírito, também mencionada por Lucas, lá em Lucas 6:20, é uma expressão que vem lá de Sofonias, profeta Sofonias. Sofonias não é um instrumento musical, é o nome de um profeta. Tá? O Sofonias, ele escreve no capítulo 2, versículo 3, sobre esse tipo de gente. E ele fala que esse tipo de gente, a expressão que ele usa ali, é o que caracterizava aquelas pessoas que buscavam a Deus. E o termo que ele tem ali, a gente tem pitokos, ou pitokoi, vem do hebraico anawim. Os anawim, por assim dizer, anawim é uma palavra hebraica muitas vezes encontrada na Bíblia, que significa pobres, humildes de Javé, ou pobres de espírito. Ou seja, no contexto bíblico, os pobres, presta atenção nisso aqui, não são somente aqueles que são desprovidos de bens materiais, mas principalmente aqueles que experimentam o sofrimento e a injustiça por causa da condição de fragilidade e de dependência. Mas esses anawim que eu estou dizendo, eles são principalmente aqueles, não só os que sofrem e por causa da injustiça, mas são aqueles que sofrem, mas o sofrimento os leva a buscar a Deus. Não é aquele sofredor que fica lamentando, batendo a mão no peito e falando, meu Deus, eu estou perdido. Mas é aquele sofredor como Jó, não é o sofredor como Caim. O sofredor Caim batia no peito e falava, o meu castigo é pesado demais, quem encontrar comigo vai me matar. O sofredor como Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor deu, o Senhor tirou. Nu eu cheguei no mundo, nu eu vou sair do mundo. E o que o profeta quer dizer lá no Antigo Testamento, que esse termo traz para nós, a construção desse termo, aponta que é a essas pessoas, a esse tipo de gente, que a restauração, a prosperidade, na perspectiva bíblica, é esse tipo de gente que vai herdar as promessas de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o termo anawim, ele passou a ter um significado muito mais profundo, do ponto de vista de ser compreendido como alguém quebrantado espiritualmente. É interessante que anawim eram aqueles que se submetiam à vontade de Deus. Os anawim eram aqueles que eram os destinatários privilegiados da mensagem redentora. Profeta Isaías, capítulo 61, ele vai começar a trabalhar a ideia do servo sofredor. E aí a gente vai começar a entender o porquê que Jesus entrou no jumento. Ele diz que o seu servo ali, a pessoa de Jesus, era um anawim. Jesus se fez pobre de espírito. Jesus se fez humilde. Ou seja, quando todo esse contexto chega no Novo Testamento, ele vai começar a tirar o foco, preste atenção. Ele começa a tirar o foco dos grandes ícones espirituais e começa a jogar o foco nos pobres espirituais. O conceito de pobreza na Bíblia é totalmente diferente do nosso contexto de pobreza. O nosso contexto de pobreza, fruto do capitalismo ocidental, é a ausência de bens materiais e de oportunidade. O conceito bíblico de pobreza
é a certeza, a convicção de que mesmo que falte todas as coisas, é através da pobreza que a graça de Deus se manifesta. Ou seja, é oportunidade. Enquanto a gente vê o pobre como aquele que não teve oportunidade, a Bíblia no Novo Testamento mostra para a gente que a pobreza é a oportunidade. Porque aquilo que nós valorizamos na nossa cultura hoje, a Bíblia desvaloriza. E aquilo que a gente tem desprezado, a Bíblia diz que é realmente o que Deus espera de nós. Humildade. Agora tem mais uma coisa interessante nessa questão dos Anauim, que eu estou dizendo para você. Acho que acabou minha bateria aqui. Muda para mim, Rafa. Funcionou de novo. Funcionou. A família de Jesus, José e Maria, deixa eu voltar isso aqui. Não funcionou de novo, funcionou, não funcionou, funcionou. A família de Jesus, José e Maria, se você for ver a genealogia, as duas genealogias que a gente tem, uma em Mateus e outra em Lucas, você vai ver que tanto José como a Maria, eles eram descendentes de uma linhagem real. Por que eles chamavam Jesus de filho de Davi? Porque os pais biológicos de Jesus, vou usar essa expressão, José e Maria, eles eram descendentes de Davi. Você percebe a desconstrução de toda uma nobreza, historicamente falando, para chegar em Jesus. Davi, o maior rei, o ícone de Israel, Salomão, o homem mais rico, e toda aquela pompa, tudo aquilo historicamente foi sendo esvaziado ao ponto de que, nos dias de Jesus, os filhos de Davi não tiveram um lugar para poder Jesus nascer. Olha que movimento incrível, de esvaziamento. Jesus nasce numa manjedoura, no meio de bicho, no meio de palha, pobre economicamente, mas é esperança para o mundo. Ou seja, Jesus, ele vai a Jerusalém, ele desce a Jerusalém para conquistá-la, entre aspas, montado num jumentinho. Ele não vem montado numa mula real ou num corcel de general, mas num animal típico de juiz e profeta. Sabe por quê? Porque Jesus foi até Jerusalém, não para tomar o trono de Herodes, mas ele foi para julgar. Ele foi para cumprir a profecia. Então ele foi como profeta. Mas como é que o pessoal aclamou Jesus? Como? Um rei. Se eles olhassem para um contexto da própria história do Antigo Testamento, ao olhar para Jesus e ao ver que Jesus entrava em Jerusalém montado no jumento, eles jamais teriam dito: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. A reação natural seria jogar a cara no pó, vestir roupa de pano de saco e chorar amargamente. Mas eles celebraram. Jesus não foi nem numa mula, nem num cavalo. Ele foi no jumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece que é muito simples, mas a pergunta é: quem é Jesus? Se Jesus entrasse agora aqui, qual seria a sua reação? Eu desconfio que a maioria de nós ia tirar as nossas primeiras vestes aí, as blusas, para não ficar despido, como eles fizeram, jogar no chão para ele passar, foi o que eles fizeram. A gente ia correr ali, pegar uns ramos ali daquela palmeira que tem ali fora, sacudir
começar a dizer, Hosana, Hosana. Você fala assim, mas ele agora é o Cristo ressurreto. Mas eu quero dizer para você que ele ainda não voltou num cavalo branco. Ele continua sendo juiz. A presença de Jesus precisa continuar gerando em nós quebrantamento. Mas nós estamos transformando a presença de Jesus em êxtase. Nós estamos transformando a chegada de Jesus em festa. Quando a primeira mensagem que Jesus traz para nós, que a cruz aponta para nós, é de morte. O que Jesus falou para os discípulos à época e fala para mim e para você, quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas nós estamos pregando o evangelho barato, que prega prosperidade, prega mentira. Nós transformamos os nossos encontros semanais que devia ser encontro de comunhão e de manifestação de amor e de misericórdia uns para com os outros, amando uns aos outros. A gente transforma isso em celebração religiosa. A gente não fala mais vamos ser igreja, a gente fala vamos para a igreja. Nós transformamos a nossa natureza num protótipo, num modelo. É por isso que o jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, lá no capítulo 7, se não me engano, de Marcos, ou 8, ele fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, qual é a minha contrapartida? Nós não entendemos a graça, nós não entendemos a misericórdia, porque a gente não exerce misericórdia, muito menos graça. Nós nos perdemos. Nós construímos ídolos para nós. Nós construímos referenciais religiosos. Então essa noite eu quero ajudar você à luz de tudo isso que a gente conversou aqui, a pensar quem é Jesus? Ou melhor, a pergunta que está acompanhando aí, né? Que tipo de gente você é em relação a Jesus? Porque dependendo do tipo de gente que você é em relação a Jesus, é o que vai determinar quem é Jesus para você. E é o que a gente está vendo aqui essa noite. Em primeiro lugar, tem os alienados. De Marcos 11, de 7 a 11. Os alienados são aqueles que aclamaram Jesus como rei, um líder político. Não conseguiram ver ali o profeta, o juiz, que se fez juízo pelo seu povo. Eles não conseguem reconhecer o Rei da Glória, o Senhor do Reino. Eles desconhecem o ensino, mas para as festas e para os eventos eles são os primeiros. Alguém deve ter gritado assim, olha lá o rei, o povo, eba! É assim. O alienado é aquele que, como a gente viu aqui na nossa conferência, é aquele que vive um cristianismo de evento. É o cara que olha assim, hoje... É o cara que vem na igreja e fala, como é que foi o culto hoje? Já tinha pouca gente. É o cara que conta as pessoas que vêm na igreja. Ele está mais interessado em quantas pessoas tiveram, que música que tocou, do que de fato o que Deus falou para ele. Aliás, ele nem lembra. É o cara dos ramos. Hosana, Hosana. Tem até aquela música. Né? Bendito que vem é o que vai vir, gente. É o que vai vir. O alienado, para ele, Jesus é um personagem histórico. Personagem. Mais um. É mais um Deus. É mais um louco que vai ser trocado por um assassino para ser crucificado. A mesma turma que grita Hosana, bendito que vem, é o que falou, solta Barnabé e crucifica Jesus. É a mesma turma.
Agora, tem também os religiosos. Em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemo chega até Jesus e fala assim: eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus. Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. É aquele tipo de gente, quando termina o culto, procura o pastor e fala assim: olha, você prega pra caramba. Você é o cara. Ó, arrepiou. É o cara que olha para o sujeito e fala assim: olha, você é poderoso. É aqueles que até confessam, sabe? Melhor dizendo, aqueles que olham para Jesus como ícone religioso, confessam a divindade de Jesus. Ele é Deus. Eu acredito, eu creio que Ele é... Nossa, eu juro que eu creio. É aquele que consegue ver um ícone religioso, mas não consegue perceber o próprio Deus encarnado, que assume a história humana, a nossa história, como sendo a própria história. E tinha gente muito próximo de Jesus que era assim, gente que andou com Ele, que acordou com Ele, que dormiu com Ele, e que não conseguiu ver Deus nele. Viram um líder religioso. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que não se prende nos fatos históricos. Ele não depende, ele não olha para a história, para a própria história. Ele não consegue perceber aquilo que a gente acabou de cantar aqui, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele barganha com Deus. Ele é o tipo de gente que não conhece o caráter messiânico de Jesus. Ele não consegue olhar para a cruz como o próprio lugar. Para esse tipo de gente, Jesus é um ídolo. Aí você fala: mas não devia ser? Não. Porque ídolo consome. A gente vai ver isso na série. Ídolo é tudo aquilo que consome. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Às vezes a gente faz de Deus um ídolo. Um referencial. Ou até mesmo um objeto de culto. Aí você fala: mas não é assim para ser? Não. Porque tem uma outra categoria. A categoria dos discípulos. Em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. Ele faz uma pergunta que tem a ver com essa categoria anterior. Ele chama os discípulos e fala assim: vem cá, quem que o povo diz que eu sou? Olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, ou a expressão, né, de Elias, ou de Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Eles olham para o Senhor com uma expectativa profética. Eles estão vendo que os sinais que o Senhor faz, eles realmente acham que eles estão no caminho. Aí Jesus fala assim: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E a resposta deles foi: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és Emanuel. Tu és o prometido pelos profetas, que agora está diante de nós. E essa confissão de Pedro foi tão profunda que Jesus fala para Pedro: Pedro, você é um cara bem-aventurado, porque isso aí não é uma revelação que vem da história, é uma revelação que vem do Espírito Santo. Só pode entender isso aqueles em quem o Espírito Santo esclarece. Sabe, são aqueles que não olham para Jesus como ícone religioso, mas como o autor da própria história. Alguém que anda junto. Alguém que caminha ao lado. Aquele tipo de gente que vive uma espiritualidade de dia a dia.
Não é gente que... É gente que, se visse Jesus entrando no jumento, ia se prostrar no chão. Para esse tipo de gente, Jesus é o Anauim, humilde de espírito, o Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que tipo de espectador você é? Você não precisa responder para mim. Isso aqui, quem sou eu? Mas seja honesto com você. Às vezes você não é só um tipo, às vezes tem dia que você é um alienado, tem dia que você é um religioso, tem dia que você é até discípulo. E é isso que vai determinar como você vai ver Jesus, porque tem dia que Jesus é um personagem, tem dia que ele é um referencial, um ídolo, um ícone. Mas nem sempre ele é um Anauim. Nem sempre. Porque eu não estou sempre quebrantado na presença dele. Como eu disse aqui no começo, eu passo muito mais tempo da minha oração questionando por que Deus não respondeu ainda, do que de fato falando: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Eu não tenho sido assim. Eu sou pastor. E quando eu olho para esse texto, eu sou o primeiro a ficar louco diante dele. A palavra é essa, eu fico desesperado diante desse texto. Porque eu tenho certeza que eu ia puxar a fila dos ramos. Eu ia fazer um forfé se Jesus entrasse aqui. Ou então eu ia ser aquele que ia ficar bobo, assim, pasmo. Dificilmente eu ia ser o primeiro a jogar minha cara no chão e falar: Senhor, como Tomé fez, depois de ter botado a mão no furo, no buraco, ele se prostra, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Toda incredulidade cai por terra diante da presença de Deus. A minha pergunta é: o que mais Deus precisa fazer para você, para mostrar para você que você precisa ser discípulo? O que falta para Deus falar para você assim: cara, anda na minha presença e seja perfeito? O que falta? O que falta Deus fazer na sua história para você entender a urgência do quebrantamento, da transformação na sua vida? A urgência de você assumir o seu papel como igreja. O que falta na sua vida, o que falta acontecer na sua história para Jesus, para você parar de ficar questionando ou medindo aquilo que Deus faz e não se rendendo ao que Ele faz? A nossa geração é uma geração que chegou ao ponto, ao cúmulo, de ouvir uma pregação, anotar e questionar depois, assim, questionar não, analisar. Hoje foi legal, não, hoje não foi tão bom assim. A gente fica analisando racionalmente o que a gente ouve, aquilo não desce para o coração. E aí nós construímos assim, ícones da nossa época. A gente só escuta fulano, ciclano e beltrano. Se essa noite tivesse aqui um grande pregador, essa igreja estava cheia. Mas como é um jaguara de um gordo desse aqui, que todo mundo ouve toda semana, ninguém vem. Porque acha que está em mim a palavra, ou em quem estiver pregando. A gente fica medindo o mover de Deus assim, pelas sensações que a gente tem. Isso é falta de quebrantamento. Isso é porque nós estamos olhando para Jesus e dizendo: Hosana. Ele vem montar no jumento aqui nesse lugar, gente. Ele vem trazer quebrantamento, ele vem trazer juízo, porque a palavra, o evangelho é juízo, o evangelho é desconforto. Não existe esse evangelho mentiroso que está sendo pregado por aí, não existe, não existe. Se você que está vindo pela internet, está ouvindo esses programas, esses malucos na TV, não existe esse evangelho. O evangelho é quebrantamento, é desconforto. Não existe. Isso é engano. Isso é a profecia que Jesus falou lá em Mateus 24.
que muitos levantarão enganando a muitos e falando tanto de coisa no nome dele. Ah, mas lá tem milagre. Ah, que coisa boa. Aqui também tem milagre. Se eu contar minha vida para você, vai ver que eu sou um milagre da natureza. Ah, não, mas lá a gente vê. Evangelho é custoso. Não tem consolo sem quebrantamento. Jesus falou isso para os discípulos. Eles não estavam querendo deixar Jesus ir para a cruz. E Jesus fala assim: se eu não for, o Consolador não vai vir. Eu preciso ir. Eu preciso me fazer juízo. Eu preciso ser espancado. Eu preciso ser negado. Eu preciso ser crucificado, porque se isso não acontecer, não vai ter consolo. O Consolador não vai vir. Então, se você quer consolo, você precisa primeiro passar pela cruz. Se você quer ver o rei montado num cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, sua boca uma espada afiada, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, primeiro você precisa ver o jumento, o anauim que monta o jumentinho. E você precisa se humilhar na presença dele. Porque ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se fez pobre por mim e por você. Jesus é o único que consegue ser dono do céu e da terra e ser pobre ao mesmo tempo. É o único. Eu e você não. Não tem para a gente como viver essa ambiguidade. Enquanto as coisas que nos cercam tiver mais valor do que Deus para nós, ele vai ser um ícone, ele vai ser um personagem religioso. Ele não vai ser o Rei da Glória. A minha oração é para que a gente possa ser honesto com a gente mesmo. E passar para olhar para Jesus como ele verdadeiramente é. Porque esse é o único jeito da nossa vida ser transformada. Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para você? Quem é você para mim? Essa é a pergunta que você precisa ouvir essa noite. Dormir, ir para casa ouvindo. Deitar ouvindo. Quem é o Senhor para mim? E quem tenho sido eu para ti? Que Deus nos ajude. E que Deus crie em nós, como a oração de Davi, um espírito reto, coração quebrantado diante dele. Porque é isso que ele procura. Vamos orar? Feche os seus olhos diante do rei que vem no jumento. Fale com ele por um pouco de tempo. Quanto é fiel.
Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, o meu Salvador, Anauim, na cruz mostrou o amor do justo Deus. Cante ao Senhor isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, merecida a vida, totalmente merecida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, Senhor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado contigo e Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor por mim. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui. Te louvamos porque o Senhor não entrou em Jerusalém montado numa mula, nem num cavalo. O Senhor foi levar juízo. Te louvamos porque o juízo que o Senhor foi levar era o meu juízo, o nosso juízo. E o Senhor pagou o preço, fazendo-se o próprio juízo. O Senhor assumiu a sentença que era a nossa. E nós não temos outra postura diante de Ti, senão a de quebrantamento, Senhor. A de reconhecermos que não somos nada e que precisamos totalmente, Senhor, da Tua graça. Somos pobres, humildes na Tua presença, humilhados na Tua presença. Essa palavra é forte, mas, Pai, eu me sinto humilhado diante de Ti.
Mas é necessário que isso aconteça, porque foi pela cruz que o Senhor nos chamou. Foi pelo poder da cruz que o Senhor nos salvou. Foi pela sua entrega vicária que nós encontramos vida. Seu amor é impressionante, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender melhor quem Tu és. Quem Tu és, Senhor. Mas para isso, também me ajuda a entender quem eu sou diante de Ti. Perdoa-me pelas vezes, Senhor, que eu fui um alienado. Perdoa-me pelas vezes, Senhor, que eu só fui balançar as bandeiras. Pelas vezes que o Senhor simplesmente não passou de um personagem histórico na minha vida. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu fui um religioso, que eu quis me relacionar com o Senhor por meio de rituais, e o Senhor se tornou um ídolo. O Senhor se tornou um ícone, um referencial. E ajuda-me a ser discípulo, alguém que dorme e acorda com o Senhor, que consegue ver o Senhor vivo, andando comigo o tempo todo, mesmo sabendo quem eu sou. Ajuda-me, Senhor, a ser como Tu és. Ajuda-me, Senhor, a entender que é assim que o Senhor espera que eu Te veja. Porque ainda não revelou, não foi revelado aquilo que eu sou plenamente, nem aquilo que o Senhor é plenamente. Eu sei que um dia o Senhor vai vir montado num cavalo branco, como rei, vitorioso. Mas até lá, Senhor, a missão continua e a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada. Então, até lá, eu preciso ir de jumento e não de cavalo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Não deixe que o restante da noite tire de você essa palavra que você recebeu aqui. Pense nisso hoje à noite. E volte amanhã para pensar um pouco mais sobre isso. E volte sábado que vem para que o Espírito continue movendo em você e mostrando para você que Ele, desde o começo, o que Ele quis era preservar a nossa vida, cuidar de nós, ser fonte de toda alegria, de todo contentamento, nos dar qualidade de vida. É isso que Deus espera de nós. E não um Deus legalista, que pesa a mão. Que o Senhor possa te acompanhar e que Ele continue falando com você e comigo também. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Todas as minhas fontes estão em Ti, meu Jesus. Entrego a Ti meu coração. Tu és a fonte, Senhor.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oi, tudo bem? Fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, fonte de vida. Vem cá, vou no banheiro.